Como escapar de uma casa assombrada usando uma lista de regras estranhas? O homem alto e magro se aproximou com passos lentos. Meus amigos e eu mal conseguíamos conter o riso. Que maneira engraçada de se vestir, senhor. Você está com o circo da cidade. Você também conhece algum truque de mágica, disse meu amigo Ed, rindo. Ele gostava de fazer piadas, mas a aparência estranha do homem fazia parecer uma daquelas pessoas que vendem bilhetes de loteria falsos ou talvez condicionadores de ar revolucionários que caberiam no seu bolso. Ele vestia um terno listrado de preto e vermelho com uma gravata de cetim preta. Seu sorriso parecia enganador e seus olhos continham milhares de segredos. Ele tinha uma bengala velha e elegante com uma cabeça de leão dourada como cabo. Ele pisou com seus sapatos de couro preto. Seu chapéu de copa escuro absorvia a luz do sol, adicionando ainda mais a sua aura misteriosa. Olá, pequenos, e sim, vocês estão certos, muito certos. Eu costumava trabalhar para um circo há muito tempo, mas agora decidi me aventurar em um negócio solo, disse o homem em voz baixa. Por favor, permitam-me me apresentar. Meu nome é Edgar Versili, estou à sua disposição, disse o estranho, fazendo uma reverência diante de nós em câmera lenta. O som de seus ossos rangendo me deixou bastante inquieto. Ei, senhor, como você sabe meu nome, disse Ed, levantando-se de sua posição sentada. Naquele momento, senti um formigamento subindo pela minha coluna vertebral. Nós nos olhamos enquanto a tensão se acumulava no ar. Foi realmente fácil. Agora, não tenham medo, eu sou um mágico, afinal, Ed. É assim que sei todos os nomes daqui. E o que também sei é que a magia é real. Vocês gostariam de ver um truque de mágica? Ah, sim, claro. Você pode fazer um coelhinho aparecer magicamente. Cassandra disse, aplaudindo. Oh, não. Vocês são um monte de crianças encantadoras, disse Edgar, imitando o gesto de Cassandra. Mas eu tenho algo ainda melhor que isso, Cassandra. Que tal $100 para cada um de vocês e me deixam dar-lhes um tour pela minha casa assombrada? Então, o que dizem? Vai, agora você está captando minha atenção, disse Vince. Ele resmungou e cuspiu no chão. Você tem uma casa assombrada. É armada ou é o seu verdadeiro negócio? Deixarei vocês decidirem. Tudo o que vocês têm que fazer é ficar lá dentro por uma noite. Se tudo der certo, terão $1000 cada um. Acho que vocês podem imaginar que não será uma tarefa fácil e haverá muitos desafios difíceis que terão que superar, disse Edgar, tirando uma grande chave prateada do seu bolso lateral direito. Todo esse maldito dinheiro poderia nos fazer bem, pessoal, disse eu, olhando para a chave que ele agitava no ar fresco do outono. De fato, poderia te ajudar a comprar aquele console que você sempre quis, Henry, além de alguns jogos extras. Além disso, esta é uma oportunidade única na vida. Minha casa não está aberta ao público e a entrada é apenas por convite. Eu a movo por todo o país durante todo o ano, tentando encontrar os garotos mais corajosos. Espero não estar errado quando digo que vocês são corajosos, disse o homem magro, agora segurando a chave na frente de nós. A maneira como ele disse todos os nossos nomes foi muito perturbadora. Algo sobre este homem me fez sentir desconfortável, mas parecia um golpe no nosso orgulho se tivéssemos dito não ao seu desafio. Claro que você não está errado, não temos medo de nada, disse Emma, colocando seu telefone no bolso traseiro. Muito bem. Eu não esperava menos de vocês, jovens corajosos. Posso dizer, Emma, que adoro como você pintou o cabelo. Todas essas cores do arco-íris ficam impressionantes, disse Edgar, sorrindo. Uau, isso foi desconfortável e embaraçoso. Obrigado, eu acho, respondeu ela. Ei, posso perguntar como você move sua casa pelo país? Parece um processo difícil fazer isso, disse David, sacudindo uma bituca de cigarro. Vamos lá, pare de jogar lixo, David, exclamou Emma, pegando a bituca e devolvendo-a a ele. Ah, desculpe, às vezes eu esqueço. Ah, temos tanta sorte de você ser a voz da razão, respondeu ele, revirando os olhos com ironia. Podemos ir para casa agora. Eu não gosto desse cara, ele pode levar o dinheiro dele e ir embora. Vamos, vai ser divertido,
respondeu Emma. Mas David resmungou, revirando os olhos novamente. E para responder à sua pergunta, David, a casa flutua pelo país. Eu a movo usando magia e ela pode aparecer onde eu quiser. Eu a chamo de casa flutuante. Seus residentes sempre gostam quando veem um lugar novo, como a sua bela vila, disse Edgar. Eu juro, este é o tom de venda mais desconfortável que eu já ouvi, disse Ed, irritado. Espero que você acredite em nós. Isso me cheira a um golpe e adivinha. Não me importa quanto dinheiro você coloque nisso, sempre será algo ruim. Edgar disse que não esperava que acreditássemos nele. Ainda assim, ele nos entregou as notas de $100 e nos disse para estarmos no claro da floresta à meia-noite em ponto se quiséssemos participar. É aí que a casa estará. Tenho certeza de que vocês sabem que não havia nada lá até alguns dias atrás. Se vocês virem a casa, saberão que estou falando sério. Afinal, vocês são corajosos e gostam de desafios. Tudo é diversão e jogos e vocês podem ganhar muito dinheiro, disse Edgar, enquanto me entregava a chave. Ele me disse para pegá-la e usá-la para abrir a porta principal. Depois, ele nos disse que encontraríamos uma lista de regras estranhas que deveríamos seguir durante a nossa estadia na casa e que, em hipótese alguma, deveríamos nos desviar delas. E você espera que alguns de nós sejamos tolos o suficiente para quebrar as regras e só então falharíamos no desafio? Eu vi muitos filmes e li muitos livros. Sei que estaremos seguros se seguirmos as regras. Se não, seremos carne morta, disse Vince, verificando se a nota de $100 era real. Isso parece legítimo, pessoal. Muito bem, pequenos, acho que vocês já tiveram o suficiente de mim por agora. Que tal nos encontrarmos no final desta aventura da Casa Assombrada? Estarei esperando por vocês de braços abertos e $1000 para cada um, exclamou ele, esfregando as mãos. Ei, você pode nos mostrar um pouco de mágica para que saibamos que isso não é uma fraude, pelo menos, indagou David, calmo e sereno, um atirador de elite no campo de batalha. Claro que sim, David. Que tal se você pensar em um número entre 1 e 10 mil? Você pode até sussurrá-lo para algum de seus amigos aqui antes de eu dizer, disse Edgar, dando-lhe as costas. Me avise quando estiver pronto, ok? Eu até vou tapar os ouvidos. David reuniu todos em um círculo e nos sentamos como em um jogo de rugby. Muito bem, pessoal, vamos mandar esse idiota para casa agora mesmo. Estou pensando no número 7256. É tão aleatório quanto pode ser. Ele não poderia adivinhar, certo? Ele sussurrou. Sim, ele não terá chance no inferno, coitado, respondeu Vince. Nós quebramos o círculo e David disse a Edgar que havia escolhido um número. Está bem, jovem. Seu rosto está cheio de determinação e disciplina. Além disso, tenho certeza de que você acha que isso é um palpite difícil para mim, mas posso garantir que não é. Sempre acerto essas coisas. Me chame de leitor de mentes ou me chame de mágico, me chame simplesmente de um homem de sorte, mas eu sei que o seu número é 7256, disse Edgar. E aquele sorriso venenoso apareceu em seu rosto novamente. Como você adivinhou? David não conseguiu terminar sua frase, ele ficou ali, congelado de incredulidade. Sim, além disso, sei que sua comida favorita é pizza e sua cor favorita é azul. 3 anos atrás, você foi picado por uma abelha e quase morreu de choque anafilático. Felizmente, você foi administrado com epinefrina e o médico salvou sua vida. Seu avô construiu esta vila e a fez florescer, transformando-a no diamante que é hoje. Eu poderia continuar falando para sempre sobre tudo, mas provavelmente vocês ficariam entediados. Eu poderia mostrar-lhes um truque de cartas, fazer pombas aparecerem do nada, eu poderia até mudar o clima. Pense em algo que parece impossível e eu poderia fazer, disse Edgar, revirando os olhos. Eu senti todo o sangue fugir do meu rosto e o ar se encheu de um silêncio sepulcral. Quanto mais eu observava falar, mais tonto me sentia. O mundo inteiro girava ao meu redor e eu rezava pelo momento em que ele iria embora e nos deixaria em paz, esse maldito lunático. No entanto, senti que não tínhamos escolha a não ser fazer o que ele disse. De certa forma,
Sentimos seu enorme poder, apesar de ele ter usado apenas uma fração para controlar nossas mentes, nossas respostas e também nossas decisões. Seu olhar hipnótico, a maneira como ele articulou algumas palavras e como nos persuadiu a fazer um tour por sua casa assombrada, diziam muito sobre o quão vicioso ele era. Eu sentia, no fundo da minha alma, que ele era muito mais do que parecia à primeira vista. Ele se despediu e nos disse para chegarmos a tempo, o que significava que não passaria nem um segundo da meia-noite. Todos nós o vimos ficar cada vez menor até que finalmente desapareceu de vista nos caminhos sinuosos. Amigos, vocês também sentiram isso? A maneira como ele nos fez ouvir cada palavra que ele disse. Agora tenho uma dor de cabeça enorme, disse David, massageando a testa. Sim, é como se ele nos tivesse acorrentado com algemas invisíveis e estivesse brincando com nossas mentes, disse Emma, com as mãos tremendo incontrolavelmente. Estou com medo, pessoal. Estou com medo de ir para aquele maldito lugar. Eu também, mas acho que não temos escolha, certo? Pegamos o dinheiro dele, ou melhor, ele nos fez pegar o dinheiro, e agora temo que tenhamos que jogar o jogo dele. Não consigo imaginar o que ele fará conosco se não cumprirmos nossa parte do acordo, disse Cassandra. Oh, não, parece que não temos outra escolha a não ser ir, disse eu, mordendo as unhas enquanto sentia meu coração cair nas garras do pavor absoluto. Não falamos muito no nosso caminho para casa. Talvez fosse por medo, talvez Edgar tivesse feito algo com nossas mentes. Seu sorriso contagioso envenenou a parte de trás da minha cabeça, grudou lá como um câncer em crescimento, se expandindo e corrompendo tudo em seu caminho. As horas passaram e a meia-noite se aproximava. Todos nós escapamos de casa e nos encontramos na última rua antes do início da floresta. O silêncio da noite pesava sobre nossos ombros. Eu não sabia o que esperar quando chegássemos lá, sabendo que era tarde demais para voltar atrás. Eu disse a todos para não terem medo e serem corajosos. Eu pensei nas palavras de Edgar, dizendo que ele precisava de garotos corajosos para um desafio. Talvez essas palavras tivessem um significado secreto por trás delas. As árvores se erguiam sobre nós, oferecendo-nos um caminho seguro e nos protegendo das feras que assombravam nosso mundo em noites como esta. Uma coruja uivava ao longe e um bando de corvos grasnava enquanto voava das árvores. Talvez eles estivessem nos avisando que ainda não era tarde demais e que deveríamos voltar. Deveríamos ter contratado uma equipe de televisão para nos filmar nesta aventura. Tem todos os ingredientes para se tornar uma série ou talvez um filme, disse Vince, verificando seu telefone. Ainda temos 20 minutos, pessoal, e deveríamos vê-lo claro rapidamente. Bem, há mais até que a aventura termine, nem sequer começou. Vince estava curioso sobre como seria a casa. Sandra, imitando um fantasma, nos fez rir e continuamos caminhando pela profunda e escura imensidão da noite. Fomos recebidos por uma densa névoa que cheirava a petricor e doce geleia de rosas. Pousamos os olhos na velha e doente casa de Edgar. Naquele momento, a velha e desmoronada casa se elevava aproximadamente meio metro acima do solo, flutuando como se estivesse controlada por uma força maligna e invisível. Rangeu em todas as suas tábuas, cantos e rachaduras. As janelas estavam fracamente iluminadas por luzes amarelas doentias que pareciam aumentar em intensidade à medida que nos aproximávamos. O antigo edifício de madeira balançava de um lado para o outro, tão suavemente quanto uma pena arrastada por rajadas de vento. Sentimos sua magnífica força, nossos corações se tornavam mais pesados a cada momento. Uma rajada de medo e insegurança tomou forma dentro de minha mente, torcendo e girando sem parar, levando toda a coragem que nos restava. Maldição, pessoal, acho que vamos morrer aqui, disse David drasticamente. Não sabia se queria dizer isso em voz alta, parecia mais um monólogo. Desculpe, não sei o que está acontecendo comigo, não queria dizer isso. Ele me olhou, seus olhos brilhavam com horror e repugnância. No entanto, todos sabíamos que não podíamos voltar atrás. O dinheiro que Edgar nos deu significava que tínhamos um contrato vinculativo com ele. Quem sabe quais seriam as intenções desse homem peculiar se tivéssemos dado meia volta e partido? Vocês também sentem isso? Perguntou Sandra, colocando a mão direita sobre o coração. A casa sente que estamos aqui, se alimenta do nosso medo.
Posso sentir meu coração batendo mais rápido do que nunca. De repente, uma névoa negra envolveu a casa e um forte ruído metálico fez nossos corpos tremerem. Girei a chave na fechadura e uma melodia macabra nos introduziu em nossa inesquecível aventura desta noite. Nos apressamos para entrar, sendo empurrados pelas nuvens escuras sobre nossas cabeças. O ar exterior cheirava como se uma tempestade estivesse chegando em breve e estaríamos mais seguros dentro da casa, ou pelo menos era o que a casa queria que acreditássemos. No interior, havia um candelabro gigante pendurado do teto, iluminando fracamente as velhas paredes com um tom amarelo pálido e febril que machucava nossos olhos enquanto piscava e zumbia, como se nos enviasse mensagens secretas em código Morse. A madeira crepitava na lareira, enviando sombras para as paredes que dançavam como pequenos demônios negros e enganosos. Fragrâncias de jasmim, limão e camomila se espalhavam por toda a antiga mansão, lembrando-me do chá que minha avó fazia para mim na infância sempre que eu pegava um resfriado. Uau, cheira muito bem aqui. Todas essas pinturas, os móveis de mogno e o grande candelabro são fascinantes. Esse tal de Edgar tem um ótimo gosto, exclamou Emma, com os olhos cheios de admiração. Sim, tenho que admitir o mesmo. Este lugar parece saído de um livro, disse Vince, olhando para o longo e escuro corredor à sua esquerda, onde uma porta rangeu. Ei, vocês ouviram isso? Todos nós sentimos enquanto a crescente tensão fazia nossos corações se contraírem. A terra girava mais rápido do que se supunha. Havia uma lista de regras estranhas aqui, perguntou Sandra em silêncio. Um medo se apoderou de nós quando a porta rangeu novamente. Olhamos e vimos que ela havia se aberto. O corredor parecia ainda mais longo agora. Segurando a respiração, nos dirigimos para aquela porta. Acho que devemos encontrar aqui, disse David, apontando para a porta entreaberta. Movendo-me em direção à porta, passando por pequenas janelas à nossa esquerda e pinturas ainda menores na parede à nossa direita, pensei em como acabamos nesta situação terrível. Tínhamos escolhido vir aqui por vontade própria ou Edgar nos havia convencido. E como satisfazer sua fome por qualquer jogo que ele quisesse jogar aqui conosco? Vince abriu a porta e viu uma figura esquelética apontando para nós. Uma risada malévola preencheu cada centímetro da casa. O medo rastejou pelas minhas costas e Emma gritou, abraçando Cassandra. David congelou no lugar, enquanto o rosto de Ed de repente ficou pálido. Sua sangue parecia escorrer de seu rosto. Vince havia sido o único que nem sequer se abalou. Estou farto desse velho e suas palhaçadas estúpidas, disse Vince, acendendo as luzes. Não tenho medo dessa porcaria. Estão todos bem. Havia um daqueles esqueletos que se usam nas aulas de biologia, estava diante de nós com seus ossos de plástico amarelados pela idade. Ele segurava um papel vermelho amassado em sua mão direita, enquanto com a esquerda nos apontava, como se nos dissesse para pegá-lo. Estou bem, embora quase tenha tido um ataque cardíaco, disse Emma, ofegante. Acho que encontraremos sua lista de regras perturbadoras. Então, tudo bem. Vou pegar isso, com sua permissão, amigo, disse eu, pegando o papel vermelho. Desenrolei-o e li em voz alta para que todos os meus amigos ouvissem. Olá a todos. Sejam bem-vindos à Casa Flutuante. Espero que aproveitem a estadia conosco. Por favor, leiam as regras estranhas desta casa. Se as seguirem corretamente, chegarão ao final de sua aventura sãos e salvos. Melhor ainda, cada um ganhará $1000. Vamos começar com a primeira regra. Regra número 1. Se você vê a porta vermelha e ouve batidas do outro lado, sob nenhuma circunstância abra. Regra número 2. Se você encontrar um homem calvo, grande e estranho com uma barba laranja que quer lhe oferecer moedas de ouro, tenha cuidado com ele. Ele pode parecer pacífico, mas isso não poderia estar mais longe da realidade. Ele lhe dirá um enigma, e se você não souber a resposta, ele arrancará todas as suas unhas e as comerá. Regra número 3. Se você encontrar uma porta preta com uma maçaneta dourada, todos devem tocá-la. Quando ela se abrir, vocês devem entrar e permanecer na escuridão total por apenas 1 minuto. Uma vez que o alarme soe, vocês se encontrarão onde estavam pela última vez. Regra número 4. O quarto 33 é onde você pode descansar por alguns momentos.
Esse é o quarto seguro aqui, nada de ruim pode acontecer com você. A dama de vermelho que toca o violino irá ajudá-lo a recuperar forças e curar as feridas que você possa ter. Por favor, ouça sua música completa. Regra número 5. Sob nenhuma circunstância toque nas bonecas Arlequim na sala do circo. Se você fizer isso, elas ganharão vida e rirão em seus ouvidos até que sua cabeça exploda. E bem, esse será o fim do jogo. Regra número 6. Inevitavelmente você chegará à sala dos relógios. Lá haverá uma chave prateada que você poderá comprar do professor do relógio com moedas vermelhas. Se você não tiver essas moedas, deverá oferecer a ele algo pessoal, coisas como um fio de cabelo, um dedo, um olho, a língua, ou bem, você entendeu a ideia. Você precisará da chave para desbloquear a porta de saída. Regra número 7. Cuidado com o hóspede não convidado. Haverá uma pessoa que se juntará ao grupo e vocês nem sequer perceberão. Nem mesmo eu sei quem são. E esta é a minha casa. Eles estão aqui há 250 anos e eu não consigo encontrá-los. Se por acaso os virem, então a tarefa de vocês será capturá-los. Eu me certificarei de que a recompensa de vocês seja algo fora deste mundo. Regra número 8. Se você encontrar uma harmônica, você tem que tocá-la. As notas musicais levarão você à porta dourada que guarda segredos que mudarão sua vida para sempre. Isso nunca aconteceu a ninguém na história desta casa. Então, é quase impossível que aconteça com você, mas eu tinha que avisá-lo sobre isso. Regra número 9. Uma mulher feita de aranhas perambula pelo corredor desta casa. Se você a vir, por favor, não se envolva com ela. Passe por ela e não faça contato visual. Se ela sentir o seu medo, já será tarde demais. Então, não tenha medo. Se você a vir, você morrerá. Regra número 10. O quarto dos cristais aparece aleatoriamente. Dentro, você encontrará um papel com a última regra deste jogo. Você deve seguir as regras sozinho e a situação se aplica. Algumas das regras estabelecidas nesta lista podem não se cumprir. Por último, mas não menos importante, desejo a todos muita sorte. Estarei esperando por vocês no final desta jornada. Espero que todos sobrevivam e permaneçam, digamos, intactos. Boa sorte. Atenciosamente, Edgar Berlice. Não com essa lista de porcaria, disse Vince. Essas regras parecem um pouco amigáveis, o que é uma total bobagem. Todos nós sabemos como é Edgar. Pelo que vimos, ele tem um sorriso diabólico. Lembram quando ele quase tomou o controle de nossas mentes? Lembram quando olhamos nos olhos dele e vimos que por trás daquelas pupilas havia um vazio infinito, negro e profundo, pronto para consumir tudo em seu caminho? Sim, eu também vi. Mas não acho que poderíamos ter feito nada a respeito. Nem mesmo acredito que tenha sido nossa decisão estar aqui. Ele queria que jogássemos, então nos fez jogar. Este jogo estúpido. Devemos reunir nossas forças, manter-nos seguros e concentrar-nos em sair daqui com vida. Entendem? O mais importante é permanecer juntos e não perder um ao outro de vista, eu respondi. Edgar poderia muito bem ter sido o mesmo. Ele poderia ter sido um deus esquecido há muito tempo que retornou triunfante à Terra para causar estragos e destruir a humanidade. Eu não sabia o que ou quem diabos ele era. Tudo o que eu sabia era que ele não era deste lugar. Ele tinha grandes poderes, conhecia muitos segredos e podia torcer a mente para que cumprisse suas ordens. Era melhor ouvi-lo do que morrer, ou algo pior. Meu Deus, tínhamos que sair desta casa. Os longos corredores, os feios candelabros, os rangidos e os grotescos quadros de pessoas deformadas que nos olhavam com olhos curiosos e cheios de ódio. Isso simplesmente revirava meu estômago. As bonecas me assustam muito, Cassandra gritou do nada. Elas me dão arrepios. Está bem, Cass, nós não vamos tocá-las. Se as virmos, entendido. Disse David. Ei, pessoal, vocês sabem que eu amo todos vocês, certo? Temos que ter muito cuidado nesta casa porque nada é o que parece. Vamos seguir o jogo de acordo com as regras de Edgar. Eu as lerei em voz alta novamente cada vez que tivermos dúvidas, simplesmente tiraremos o papel e as leremos novamente,
só para ter certeza. Ok, disse Vince. Sinto muito. E ouvimos cada regra novamente. Pegue você, Henry, disse Vince, me entregando o papel. Bem, agora o que? Perguntou Ed. Essa é uma boa pergunta, eu respondi. No que diz respeito a este jogo, estávamos dentro da casa, tínhamos as regras, mas não tínhamos ideia do que tínhamos que fazer. Inspecionamos os arredores em busca de qualquer coisa que pudesse ter sido útil para nossa pequena aventura de horror, uma aventura que poderia nos custar a vida. Talvez essa casa precisasse de sustento e só comesse crianças e suas almas e cérebros. Então estamos presos aqui para sempre como fantasmas sem propósito. O que diabos se supõe que devemos fazer, hein, David? Você acha isso divertido, não, Edgar? Você gosta de assustar os mais fracos, hein? Calma, David. Você vai ficar bem se seguirmos as regras. Todos nós sobreviveremos a este lugar, disse Ed. Chega, por favor, sussurrou Emma. Talvez isso seja o que ele quer que façamos. Talvez ele queira que fiquemos estressados e com medo para que possamos estragar tudo. Sim, esse é um bom ponto, concordei. Por favor, vamos nos acalmar, pessoal, disse, olhando nos olhos de todos, tentando mentalmente assegurar-lhes que tudo ficaria bem, apesar de estar morrendo de medo. O tour da casa flutuante começará agora. Obrigado por estarem aqui antecipadamente, uma voz feminina soou dos alto-falantes acima da grande escadaria que levava ao primeiro andar. Uma grande letra X se acendeu logo abaixo desses alto-falantes. X marca o lugar, certo? Vamos todos lá, disse Cassandra. Imediatamente subimos as escadas e vimos a porta vermelha. Um grito sufocado coletivo escapou de nossas bocas e nos tornamos estátuas congeladas no tempo e no lugar. Uma série violenta de batidas veio do outro lado da porta e as palavras logo seguiram: deixe-nos sair, por favor. Ele não é quem diz ser, gritou uma cacofonia de vozes infantis. Esperem, não digam nada, sussurrei. A primeira regra não dizia nada sobre a voz, certo? Tirei o papel só para ter certeza e assenti para reforçar a última frase. Temos que ignorá-los e seguir em frente. Talvez o que quer que esteja do outro lado possa nos eliminar ou nos enlouquecer. Vamos nos manter focados na tarefa que temos em mãos, disse Vince, concordando com o que estava do outro lado. Por favor, sabemos coisas. Estivemos onde vocês estão uma vez. Também fomos crianças como vocês. Agora não podemos deixar este lugar, disseram novamente um coro de vozes fantasmagóricas, chamando meu nome. Senti que minhas pernas se transformavam em concreto. Ei, amigo, não deixe que entre na sua cabeça, você sabe, disse David, apertando meu ombro. Abra a porta, filho, sinto muito a sua falta. Está frio aqui e está escuro, por favor, podemos estar juntos de novo. Uma onda de emoções se apoderou de mim quando ouvi a voz do meu pai morto. Ele morreu há 3 anos e lembrei-me imediatamente do seu sorriso. Milhares de memórias passaram pela minha mente como tiras de filmes em um cinema velho e empoeirado. Todo o meu mundo desabou dentro e ao redor de mim, pois eu queria que fosse verdade. Mas sabia que não era. Edgar e sua repugnante casa gostavam de se alimentar da dor dos outros. Então meu coração congelou de medo. Ele me deu o melhor conselho do mundo: filho, sempre confie no seu instinto. Se algo é bom demais para ser verdade, provavelmente não é. Sabia que a casa queria me pregar uma peça. Fez-me ouvir e lembrar da pessoa que mais sentia falta no mundo. Apesar de um tsunami de tristeza ter me invadido, mantive minha compostura forte e não comprei o plano retorcido da casa para nós. Em vez disso, suspirei e engoli a amarga pena que sentia naquele momento. A única certeza era que meu pai se foi há alguns anos, enterrado a 3 metros abaixo do solo e provavelmente agora era apenas ossos. Enxuguei as lágrimas do rosto e não disse uma única palavra. Passei pela porta, fiz sinal para todos me seguirem. Quando olhei para trás, a porta já havia desaparecido. Lamento, pessoal. Preciso de 1 minuto ou 2, isso parece tão real, maldito Edgar. Ele gosta de se alimentar de nossa tristeza e medo, não é? Eu suspirei. Temos que sair daqui muito rápido.
Sentei-me no chão e pensei em toda a situação por um momento. Por que nós? Quero dizer, por que ele nos escolheu? Ele sentiu uma forte conexão entre todos nós. Ele não gostava de verdadeira amizade ou queria que nos aproximássemos um do outro. Tudo a maldita cara da morte. Continuei olhando o longo corredor do primeiro andar, parecia ser infinito, estendendo-se para o nada. O silêncio que nos rodeava era como de um túmulo, era como se pequenos monstros malvados estivessem à espreita nas sombras ou atrás dos móveis, esperando para ver que plano tínhamos elaborado, se ficaríamos completamente loucos. No lado esquerdo da porta, uma lâmpada se acendeu, seu tom pálido iluminava uma porta comum. Mas isso não foi tudo. No chão, bem em frente à porta, havia uma pequena caixa com uma cabeça de palhaço desenhada. Uma pequena alça em um lado começou a girar lentamente e uma melodia assustadora começou a tocar. Um jack na caixa. Eu absolutamente odeio essa música. Meu irmão costumava ficar na minha porta no meio da noite, cantarolando essa melodia. Sempre pensei que ele chamava a minha porta apenas até me dizer que gostava de brincar comigo. Que maldito idiota! É meu irmão, certo? Disse David, apertando os punhos e gotas de suor escorriam por suas têmporas. Por um momento, ele se viu apertando os dentes como se tivesse 5 anos de novo, escondendo-se debaixo do cobertor do que quer que estivesse fora de seu quarto. Seja o que for, isso fede. Isso fica com você mesmo depois de saber a verdade, respondeu Vince. A música parou e uma cabeça de palhaço saiu da caixa, estendeu a mão direita com o dedo indicador apontando para a porta. Estou bastante certa de que Edgar quer que tenhamos um mini ataque cardíaco à medida que avançamos nisso. Ele não quer nos eliminar, mas nos assustar sempre que tiver a chance, disse Emma, olhando para a coisa assustadora. Sim, suponho que sim. Ele tem feito isso desde que o conhecemos, respondeu casualmente Cassandra. Além disso, ele mexeu com a mente de Henry. Agora olhe para David, ele está branco como giz. Acho que ele tem algo preparado para todos nós. Devemos nos lembrar de que sempre que algo aqui nos aponta pessoalmente, bem, devemos saber que não é real. É apenas algo que Edgar está fazendo para alimentar seu sentido de humor distorcido. Ou talvez para alimentar nosso medo, disse Vince. Sim, deve ser isso, dissemos todos ao mesmo tempo, seguido por todos nós acenando com a cabeça. A porta se abriu quando a música começou e explodiu em fogos de artifício com sua caixa. As cores flutuavam no ar como vagalumes, pareciam não ter direção até que se formaram letras que diziam entrar. Fomos recebidos por uma grande sala cheia de bonecas de porcelana, ursos de pelúcia, palhaços de tamanho natural e arlequins. Todos e cada um deles nos olhavam como se fôssemos intrusos. No outro extremo da sala havia outra porta com a placa de saída de neon acima. Agora, o que diz a regra sobre isso? Disse Vince. Regra número 5. Não toque nas bonecas Arlequim na sala do circo. Se você fizer isso, elas ganharão vida e rirão em seus ouvidos até que sua cabeça exploda. Certo, muito bem. Então, ele gosta de arlequins. Podemos tocar nos ursos, nos filhotes, nos palhaços e nas assustadoras bonecas de porcelana que parecem poder comer meu coração em menos de um segundo, certo? Tudo está bem, Vince riu nervosamente. Quem diabos sabe? Vamos seguir em frente e manter nossos olhos abertos e ouvidos atentos. David e eu lideraremos. Cassandra e Emma, vocês ficam no meio. E Vince com Ed atrás, estão de acordo? Eu disse. Senti que estávamos sendo observados aleatoriamente. As emoções eram intensas e o medo era o mesmo, mas todos nos olhamos sentindo aprovação. Fiquem calmos, vamos caminhar lentamente, disse Vince. De repente, um rangido lento estava atrás de nós. Oh, que diabos foi isso? Disse Ed. Cassandra foi a primeira a se virar e ver um arlequim mecânico de 1 metro de altura que estava bem atrás de nós. Mas que diabos é isso? Perguntou Vince. Isso é um arlequim, respondeu Cassandra. Não, não deve ser, respondi. E, assim como a porta, aquela coisa surgiu do nada, com um grande sorriso estampado no rosto, com grandes olhos que giravam de um lado para o outro. Estou começando a me sentir tonto. Essa coisa está olhando diretamente para mim, David disse. Corram para a saída agora, Vince exclamou.
Não olhem para trás, apenas vão. Ao nosso redor, o olhar das bonecas se fixou em nós. Um número limpo de arlequins apareceu do nada, mas o que estava atrás de nós começou a caminhar como um robô, tentando nos pegar a todos, ou apenas um de nós. Por meio segundo, olhei para trás, temendo que a coisa pudesse me hipnotizar, mas só vi sua boca aberta com 2 conjuntos de dentes longos e afiados. Ele fechou os olhos com raiva, aparentemente faminto e não disposto a perder mais um segundo. Todos os outros arlequins ganharam vida e alguns até tinham luzes nos olhos. Depois de correr incansavelmente por o que pareceu uma eternidade, uma canção infantil assustadora ganhou vida, justo quando chegamos à porta. Era uma versão distorcida de Pop Goes the Weasel, feita para nós e para a situação ao redor da sala do circo, com todos nós gritando horrorizados, prontos para sermos torturados e consumidos. Vamos, pessoal, o Arlequim está com muita fome agora. Ele quer comer sua carne e sua alma. Não respire, não pisque, nem se mova. Não morram. O Arlequim já está vindo atrás de vocês. A canção saiu de dentro do Arlequim. Acho que Edgar havia colocado uma fita lá, porque soava pré-gravada. O Arlequim soltou uma risada demoníaca e a canção tocou novamente, desta vez diminuindo a velocidade pela metade. O Arlequim parou como se tivesse baterias que acabaram de se esgotar. Muito bem, pessoal, é hora de sairmos daqui, disse David. Ele conseguiu abrir a porta, finalmente. Tudo terminou com a mesma canção. Passamos todos e a porta se fechou. Na pintura vermelha, estava escrito, já está com medo, gotejando diretamente na porta. Isso foi por pouco. Acho que vou ter pesadelos com o rosto daquele Arlequim nos próximos anos. Preciso do meu inalador. Isso é demais, disse Emma. Está tudo bem, Emma, tome seu tempo. Que me matem se eu deixar algo acontecer com você. Juro pela vida da minha mãe, morrerei antes que algo ruim aconteça com você, disse Vince. Obrigada, Vince, você é como um irmão para mim, respondeu Emma, batendo na mão dele. Sim, estou aqui para te salvar, ele assegurou a ela. De repente, houve outra chamada próxima. Espera, onde diabos estamos agora? Isso é como o oposto da luxuosa casa que entramos, mas é muito assustador, como a entrada principal, disse Cassandra. Todos nós nos viramos e olhamos ao redor. Os papéis de parede das paredes haviam se soltado com o passar do tempo e as rachaduras se espalhavam em todas as direções. Havia cadeiras quebradas, uma mesa empoeirada e um sofá famoso que já havia se espalhado como se uma pessoa irritada as teria jogado violentamente. As teias de aranha se espalhavam pela sala como um vírus e uma mosca ocasional ficava presa nos fios pegajosos. O ar cheirava a animais mortos à beira da estrada em um dia quente de verão. Um rato deu seu último suspiro no canto mais distante da sala, um último movimento de sua pata e desapareceu. Mas havia algo à espreita nas sombras. Um som sibilante veio da escuridão, um braço magro e doentio se estendeu para agarrar o rato sob a luz da lua de uma janela quebrada no canto direito da sala. Tinha pele de cor verde escura, adornada com muitas manchas negras gangrenosas. As unhas negras dos dedos longos e finos quase caíram da carne podre. Rapidamente arrastou o rato de volta para a escuridão. Podia ouvir como os ossos do pobre animal sem vida se quebravam e a carne se rasgava. Qualquer que fosse o corpo ao qual essa mão estava ligada, estava com fome. Todos nós nos engasgamos com o som de sorver e mastigar. E então a mordida parou. Ei, pessoal, não se movam nem um centímetro, sussurrei. Acho que sei o que é isso, sussurrou Emma. Duas pequenas luzes vermelhas piscaram na escuridão e avançamos devagar e firmes, mas duas pequenas aranhas nos ultrapassaram. A mulher feita de aranhas, é como se não tivéssemos tempo para recuperar o fôlego, disse Vince. Está bem, só não tenham medo. Se não me engano, diz que devemos passar por ela, certo? Anne se virou para me olhar. Eu assenti. Uma mulher coberta com uma substância pegajosa verde escura saiu da luz da lua. As aranhas rastejaram sobre ela, entrando em sua boca, nariz e ouvidos. Ela queria falar, mas só saiu um suave sibilo. Não pude entender nenhuma de suas palavras.
Ela balbuciava com seus lábios rachados que mal se tocavam atrás de duas pequenas teias de aranha. Seus olhos vermelhos brilhavam, iluminando toda a sala. As aranhas se levantaram do lábio e saíram em grandes quantidades. Os poucos fios de cabelo em sua cabeça pareciam fios de algodão em decomposição. O que ela está tentando dizer? Ela vai se mover? Perguntou Cassandra. Espera, olhem atrás dela, tem uma porta, disse Ed. O número 33 estava escrito em uma pequena placa preta com estampa dourada. Meus filhos, disse a mulher de repente. Vocês são meus filhos. As aranhas saíram de sua boca em rios, espirrando no chão podre como uma cascata do inferno. Aranhas verdes, vermelhas, roxas, azuis e negras vieram em nossa direção com uma velocidade vertiginosa. Que diabos! Fiquem parados e não se assustem, por favor, gritei. Andem por eles e passem pela velha bruxa. Vamos nos colocar em segurança hoje. Estamos tão cansados e 1 minuto de descanso nos faria bem, disse David, mas as aranhas avançaram como se estivessem em guerra com a humanidade. Todos nós começamos a vagar, esmagando-os sob nossos tênis. A mulher girou lentamente a cabeça quando passamos por ela. Acertem-nos e eles rastejarão sobre vocês, são malditos rastreadores, disse Vince. Emma abriu e girou a maçaneta e entramos no quarto 33. Não acho que vou dormir pelos próximos 5 anos, disse Emma, ofegante. Que bom que mantivemos a compostura e não nos assustamos. Ou talvez estivéssemos assustados, mas não mostramos. Você está brincando comigo, Emma? Eu estava cagado de medo, mas sabia que seria carne morta se aquela velha bruxa sentisse, disse Vince, ofegante, e se deitou por um momento. A luz do quarto se acendeu, um pequeno palco parecido com um teatro com cortinas de veludo vermelho agora. Apareceram diante de nós 6 cadeiras de veludo vermelho com nossos nomes costurados com linha branca, todas voltadas para um palco. Olá, atenção, por favor, sentem-se nas cadeiras designadas. O concerto privado de nosso prodígio do violino romeno, o Incaron, começará em breve. Desliguem seus dispositivos móveis e desfrutem deste raro espetáculo, disse uma voz feminina dos 2 alto-falantes sobre o palco. Imediatamente, todos nos sentamos e desligamos nossos telefones conforme as instruções. O som de um gongo fez a sala tremer, seguido por momentos de silêncio. Um homem magro apareceu e abriu as cortinas para revelar o palco. Uma mulher angelical, alta, de cabelos loiros, vestida com um vestido vermelho, estava de pé em uma cadeira com um violino entre a mandíbula e a clavícula. Lágrimas rolaram por nossos rostos no momento em que ela começou a tocar. Era a melodia mais linda que já ouvi. Ela também chorou. Lágrimas rolaram lentamente por suas bochechas e caíram no violino. Ela usava sapatos de salto alto que brilhavam como se fossem feitos de cristal e diamantes. As cores do arco-íris iluminaram a sala. Era como se o instrumento se alimentasse de suas lágrimas para tocar aquela melodia. Meu coração batia mais rápido, e vi que meus amigos também não conseguiam se mover. Pouco a pouco, a canção do violino nos hipnotizou. Era hipnótico em seu jogo. O Incaron chorou até que suas lágrimas se tornaram vermelhas. Agora sangue saía de seus olhos e gotejava sobre o violino. Não, 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 não. Isso parecia errado. Edgar a usou para seus próprios recursos, para satisfazer mais uma vez sua imensa fome, machucando as pessoas, fazendo-as se sentirem tristes. Espinhos afiados saíram do violino, que se cravaram entre os dedos da mulher enquanto o sangue caía sobre a madeira. Agora, cada gota de sangue floresceu em uma rosa carmesim escura até cobrir os lados do violino. O arco balançava lentamente de um lado para o outro na corda, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Uma enxurrada de sentimentos percorreu meu corpo. Eu me senti feliz, triste, cheio de energia e cansado ao mesmo tempo. Lembrei-me do riso do meu pai. Ele sempre me encorajou a ser melhor. O Inca terminou de tocar. Ela tinha 2 linhas negras e vermelhas escuras no rosto e seus olhos eram a coisa mais triste que eu já tinha visto na minha vida. A mão que segurava o violino também estava ensanguentada. As rosas murcharam e caíram do instrumento. Ela fez uma reverência. Uma porta se abriu atrás dela. Você foi brilhante, Inca.
Mais algumas performances como esta e você poderá voltar para casa com sua família, disse a voz de Edgar. Aquele idiota manteve contra sua vontade para atuar nesta sala para espectadores como nós. Ele a forçou a jogar um jogo sobrenatural doentio. De repente, as cortinas se fecharam e as luzes se apagaram. A porta pela qual tínhamos entrado se abriu novamente. Ficamos em silêncio por alguns minutos, mantendo a cabeça baixa, olhando para o chão. Nenhum de nós conseguia dizer nada, mas sabíamos o que o outro estava sentindo. No fundo, me perguntei quem era aquela pobre mulher. Ela parecia tão doce, mas triste e cansada. Cassandra suspirou. Eu a lembrarei para sempre. Sua canção deixou algo em mim, um sentimento estranho que acho que nunca vai desaparecer, disse Vince. Como mencionei no início, ele era o tipo forte em nosso grupo de amigos. Severo, arenoso e nunca aceitava porcaria de ninguém. Eu nunca o tinha visto antes da forma como ele estava depois da canção. Acho que todos nós sentimos o mesmo, Vince, disse Emma. Ei, pessoal, não quero ser rude, mas vocês também se sentem revigorados, como super energizados. Sinto-me exatamente como a regra dizia, sinto-me forte, exalou David. Todos nós dissemos sim ao mesmo tempo e uma luz acendeu-se no lado esquerdo, iluminando uma porta que se abriu sozinha. Acho que temos que passar por aí, certo? Disse Eddie, apontando para a porta. Aqui vamos nós de novo com toda essa situação maldita, respondeu Vince. O cheiro de comida flutuava no ar, nossos estômagos roncaram instantaneamente e nos encontramos de pé na cozinha. Oh, estou faminta, disse Cassandra. Acho que é por causa do cheiro, talvez eles estejam nos drogando ou algo assim, respondi. Mas isso cheirava deliciosamente. Uma panela grande fervia em cima do fogão a gás, uma cabeça de peixe estava sobre o balcão com sangue e tripas ao lado do que provavelmente era uma evisceração anterior. Havia frascos cheios de líquidos que pareciam estar vencidos e nojentos, facas, garfos e colheres sujos estavam espalhados pelo balcão, o chão da cozinha. Mas uma coisa se destacou em toda essa repugnante desculpa de uma cozinha, um grande pote cheio de moedas de ouro. Salsichas e outros tipos de carnes foram pendurados no teto, além disso, uma cabeça de porco estava espetada em um espeto na parede esquerda com um balde embaixo para drenar o sangue. O porco tinha uma espécie de sorriso maligno no rosto e nos olhava diretamente. A cozinha levava a outra sala, de onde vinham os fortes golpes. Ouvi a voz de um homem ficando irritado a cada golpe. Oh, mas o que é isso voando por aí? O homem perguntou a si mesmo. A porta se abriu de repente, o homem entrou na cozinha e nós ficamos paralisados. A barriga do homem era enorme, a barba era tão grande que cobria metade do rosto, gotas de suor se formavam em sua cabeça. Enquanto nos olhava com espanto, óleo vegetal, sangue e escamas de peixe gotejavam de sua longa barba laranja. Ele usava uma camiseta rasgada com seu rosto caricaturado que dizia papai. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, exclamou ele, arrotando. É tão bom tê-los aqui e desculpem a bagunça. Ficamos petrificados enquanto observávamos este homem. A saliva voava de sua boca a cada vez que ele falava e seus dentes podres se somavam ao seu comportamento já horrível. Em um momento, parecia haver vermes na parte de trás de sua garganta devorando suas amígdalas. A gordura gotejava de seus dedos. Ele limpou as mãos nos jeans sujos, mas a gordura continuava saindo de seus dedos como se viesse de dentro de sua pele. Ele suava muito e arrotava ainda mais. No início pensei que ele era um tolo, um grande tolo, mas claro, nada do que parecia nessa casa era realmente isso, e além disso, também me lembrei da regra. Só conseguiríamos as moedas de ouro em troca de uma resposta correta para um de seus enigmas. Ei, como você se chama? Perguntou Emma. Todos nós a olhamos, deixando claro com nossos olhos que ela não deveria falar. Isso está bem aqui na minha camiseta, senhorita, Bot. Diminutivo de Budley. Costumava ser um dos melhores chefes do mundo em algum momento, sabe? Então Edgar veio ao meu restaurante e não gostou da minha comida. Disse que era, bem, ruim. Mas nosso restaurante tinha 3 estrelas Michelin, pelo amor de Deus, ele disse. Voltou a arrotar e de sua boca saiu uma nuvem de fumaça espessa e verde. Ai, maldito hálito radioativo, deixe-me dizer,
Este era outro prisioneiro da vontade diabólica de Edgar. Ei, e como ele te fez vir até aqui? Eu perguntei. Bem, ele disse que mataria minha mãe se eu não viesse e aprendesse a cozinhar como se deve. Aqui ele tem me dado essas pílulas verdes que me deixam louco. Vejo coisas que não estão aí e essas coisas que não estão aí elas me dizem coisas. Neste momento dizem que preciso comer todas as unhas de vocês se não me derem a resposta correta, disse ele. Sim, o homem estava louco. Senti pena dele porque não foi culpa dele. O demônio de Edgar o fez agir assim. Fez o pobre voz enlouquecer e ele nem mesmo sabia o que estava fazendo. Ei, podemos te dar algo mais em troca das moedas de ouro? Perguntou Vince. Oh, não. Temos que seguir as regras aqui. As regras são importantes para esta casa. Se seguirmos as regras, nada de ruim acontecerá, Bot disse. Naquele momento, todos nós nos olhamos com espanto. O branco dos olhos de Bot ficou vermelho e saiu de suas órbitas até a metade. Ele nos olhou com mais intenções, como se estivesse possuído por um espírito maligno. Agora vocês só têm 60 segundos para dar uma resposta correta. Se não tiverem uma, arrancarei todas as unhas de vocês com esses alicates aqui. Pegarei as dos pés também e as transformarei em uma deliciosa refeição, gritou Bot. Ele já tinha ido completamente. Os fios de seu cérebro estavam emaranhados, sem possibilidade de reparo. Aqui está o enigma. Sou alguém não nascido, mas do corpo de uma mãe desenhada. Volto até que metade de mim se foi. Durmo em uma caverna até envelhecer e então sou valorizado pelo meu ouro endurecido. O que sou eu? Qual é a resposta? Pessoal, querem moedas de ouro, não? Me deem a resposta. Meu coração queria explodir e sair correndo do meu peito. A precisão e o estresse se tornaram insuportáveis e eu podia imaginar como Bob iria lentamente arrancar as unhas dos dedos das mãos e dos pés. Um arrepio percorreu minhas costas e me fez tremer com a ideia. Ok, muito bem, gritou. Então isso tem que estar relacionado com a comida. Quero dizer, este cara está obcecado com a comida, certo? Quero dizer, olhem para este lugar, perguntou David. Então tivemos um rápido debate. Vem de uma mãe, mas não nasce dela. Bem, talvez para consumo, como uma vaca ou leite, então você a pendura em algum lugar escuro até que se torne algo dourado. Tem que ser queijo, não? Perguntou Emma. Apressem-se, pessoal, só restam 15 segundos. Sim, deve ser isso. Agora só restam 10 segundos. Eu exalei nervosamente. 5, 4, 3, é queijo. Deve ser queijo. Eu clamei. Ele bateu na mesa com o punho e rugiu como um animal ferido. Nos olhou com olhos de louco e não podia acreditar que naquele dia não teria unhas para o jantar. Ele assentiu com pesar e procedeu a abrir o pote de vidro com moedas de ouro. Cuidadosamente nos deu uma e apontou a porta por onde entramos. Arrastamos nossos traseiros em um segundo e nos encontramos em uma nova sala. Relógios marcavam ao nosso redor. Tanto relógios antigos quanto novos cobriam as paredes, todos mostrando diferentes horários. No teto havia um grande relógio com nossos rostos desenhados dentro. Ei, vocês não viram meu rosto naquela coisa? Que chato! A voz assustadora de uma criança atrás de nós. Que diabos? Quem diabos foi isso? Disse Vince. Ah, sou eu, Oliver. Tenho seguido vocês por bastante tempo, disse a voz. Regra número 7, certo? Cuidado com o convidado. Bem, não convide blá, blá, blá. De repente um menino com pijama de listras arrastou um ursinho de pelúcia de estar talado com botões no lugar dos olhos. Ele era normalmente magro como um canudo e translúcido. Eu podia ver suas costelas, órgãos, intestinos, tudo através dele. Ei, o que aconteceu com você, garoto? Perguntou David. Ele tem nos mentido sobre tudo. Vocês não sairão vivos daqui. Tentei avisá-los desde atrás da porta, mas vocês não me ouviram. Então tive que me esgueirar e avisar a todos. Eu disse a eles que uma vez fui como vocês. Ele nos prometeu dinheiro a mim e aos meus amigos e terminamos o desafio. No final, terminamos e conseguimos a chave do mestre do relógio. Então entramos na sala com cristais onde supostamente íamos encontrar a última regra do jogo. A última regra dizia que um dos meus amigos deveria ficar aqui e o resto poderia ir para casa. A alternativa era que todos nós morreríamos. Adivinhe quem ficou para trás? Disse. Como sabemos que você não é um dos truques de Edgar? Perguntou Cassandra.
Realmente não posso provar a vocês, pessoal, mas terão que confiar em mim se quiserem viver, respondeu Oliver. Ele continuou com sua história. Segundo ele, todos na casa flutuante estavam sem vida, alguns nem mesmo sabiam disso, mas Oliver sabia. Ele disse que podia deixar este lugar até que alguém o queimasse até os alicerces. Bot já estava sem vida, preso no purgatório de Edgar. O mesmo aconteceu com o Inca. Ele pensou que iriam para casa e tocaria mais alguns shows, mas isso não ia acontecer hoje. Aquela senhora com aranhas, ela nem mesmo existia. Edgar a fez real apenas para ver se os meninos se assustavam e se assustassem. Edgar seria quem os comeria, não a mulher. Hoje, o que aconteceu com o mestre do relógio? O homem tinha uma loja em Surichi. Edgar foi lá comprar um relógio, gostou do homem e de suas habilidades e decidiu torná-lo seu relojoeiro pessoal. Alexander Meyer era seu nome. Edgar queria um relógio que andasse para trás para poder viajar ao passado e mudá-lo. O relojoeiro disse que isso era impossível, mas Edgar disse para ele tornar isso possível. Deu-lhe poderes, conhecimento e tudo, mas algumas coisas nunca poderiam ser alcançadas. Eu estava absolutamente certo de que ele estava dizendo a verdade. Todos nós nos reunimos em um círculo e estávamos na mesma página. O menino fantasma era legítimo. Sabem, estou enterrado sob as tábuas deste chão. Na verdade, todos nós estamos. Ele nos eliminou e de alguma forma não nos deixou descansar e nos trouxe de volta para servi-lo. Ele ama esta casa, mas neste momento só está esperando na sala com cristais. Está descansando até conseguir a segunda chave prateada. Ele deu uma a vocês no início para que pudessem entrar por sua própria vontade. Além disso, deu-lhes $100 por diversão. Mas bem, ele só quer seus corpos e um de vocês morrerá se não me seguirem. Ou bem, talvez até todos vocês morram se não me seguirem. Ele suspirou. Além disso, ele nos disse que estava nesta casa há 250 anos e todos os meninos que vieram depois nunca ouviram. Edgar os eliminou a todos, embora não muitos, e descartou seus corpos nas montanhas, florestas, rios, desertos, lugares onde nunca seriam encontrados. Oliver estava completamente sozinho porque Edgar queria que ele estivesse e se sentisse sozinho, sem ninguém com quem falar. Sentimos muito pela sua situação, Oliver, disse Cassandra. Nós acreditamos em você. Mostre-nos o caminho e nós te ajudaremos. Ok, então ele gosta de queimar os corpos dos meninos depois que estão sem vida. Ele gosta do cheiro de carne queimada. Sim, ele é assim de doente. Eu o observei inúmeras vezes. Ele se diverte muito com isso. Se gosta de machucar os mais fracos, disse Oliver. Ele nos disse que Edgar guardava latas de gasolina em um pequeno armário. Ele sabia onde estava e conhecia uma saída secreta que protegia para que, se alguém alguma vez o ouvisse, pudesse guiá-los a um lugar seguro. Ei, isso vai eliminar Edgar? Perguntou Ed. Esse monstro precisa morrer para que isso não aconteça novamente. Bem, não sei. Espero que sim, disse Oliver. Vamos atear fogo a este lugar do mal. Saímos da sala dos relógios e percorremos um longo corredor onde o vento frio uivava e o ar cheirava a morte. Entramos na sala onde havia alguns galões de gasolina. Havia caixas de fósforos em uma prateleira. Vocês acham que podem levar um cada um? Perguntou Oliver. Sim, nós podemos, respondeu Vince. Eu vou levar 2, até mesmo David. Pegue 2 você também. Cassandra, por favor, pegue os fósforos. Vamos queimar essa coisa. Depois disso, Oliver nos levou a uma porta dos fundos onde nos pediu para abrirmos para ele, porque ele não podia pegar objetos físicos. Abri a porta que levava às florestas, saímos com os galões de gasolina e Oliver ficou parado na porta com os olhos cheios de lágrimas. Nós temos você, amigo. Descanse em paz agora. Todos vocês precisam derramar o gás e acender um fósforo. O poder da amizade é forte e pode destruir o mal. Desejo-lhes muita sorte e até logo, amigos, disse Oliver. De repente, a porta se fechou e nós contornamos a casa e derramamos todo o gás dos galões de 5 galões. Lentamente acendemos os fósforos. Pela amizade. Amo vocês, pessoal, eu disse. Vocês são meus irmãos e irmãs, disse Vince. Eu também amo todos vocês, disse David. Amo muito vocês, disse Emma. Melhores amigos para sempre, disse Cassandra. Oh, céus, pessoal,
Vou tatuar os nomes de vocês no meu braço, prometo, disse Ed, rindo. Nós ateamos fogo na casa. Os gritos vinham de dentro com gemidos agudos e a casa, como se o que quer que a possuísse, morresse em agonia. Eu podia ouvir uma voz familiar atormentada enquanto a casa se transformava em cinzas. Eu voltarei um dia. Sou imortal, pai de pequenos. Eu os encontrarei novamente. Lembrem-se do que eu digo. Eu acho que vi uma chama com a forma do rosto de Edgar. Ele me olhou antes que o vento o levasse. Depois que as chamas terminaram, parecia que nada tinha acontecido ali. A casa fantasma não existia mais e o chão era igual ao de antes. Todos nós observamos as estrelas. Algumas piscaram como se estivessem acenando e agradecendo. Talvez fossem para as estrelas e além e quisessem nos fazer saber que tudo estava bem. Só espero que Oliver, Lincoln, Bore, Alexander possam descansar e também espero que Edgar apodreça no maldito inferno. Câmbio e desligo.